Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão da teoria dos conjuntos, vamos falar sobre as propriedades das probabilidades e vamos resolver as questões da prova anterior sobre probabilidade. Tá? Então a gente vem montando todo um conhecimento necessário para a gente conseguir realmente entender como que se deu essas questões e como que a gente pode resolver essas questões de probabilidade e como que isso foi cobrado, né, na última prova. Então, pessoal, eu recebi aqui em uma das videoaulas uma solicitação aqui para mim resolver questões envolvendo o lançamento de moedas. Eu vou aproveitar o gancho para falar sobre uma das propriedades que é importante aqui nessa videoaula especificamente, e foi uma solicitação aqui do projeto Como a Economia Muda a Sua Vida, que é um projeto que fala de economia, taxa Selic, indicadores econômicos e, enfim, de como realmente a economia interage na vida das pessoas, né? Caso alguém se interesse, basta procurar ali no Google, né, como a economia muda a sua vida e conhecer melhor aí do que se trata. Mas vamos voltar aqui para nossa videoaula aqui, né? E deixa eu falar um pouquinho com você sobre uma propriedade importante, né? Diz que P de não A, a probabilidade de não acontecer o que a gente quer é igual a 1 menos a probabilidade de o que a gente quer, né? Fica um pouco difícil assim falando, fica algo meio confuso. Mas vamos pensar num dado aqui, arremessar um dado que é um evento, um experimento aleatório, né? A gente já deu uma olhada nessas nomenclaturas, né? Então 1, 2, 3, 4, essas são o que pode acontecer quando eu lanço um dado. Vamos imaginar que eu quero, né, um número menor do que 3. Ó. Então eu quero 1 ou 2, pronto. Quando eu lançar o dado, a minha probabilidade de que saia o número menor do que 3 é duas chances, ó, conforme a gente está vendo aqui, duas chances em 6. E a probabilidade de que não saia um número menor do que 3, ou seja, de que saia um número maior ou igual a 3, que são 4 chances em 6. E se a gente for olhar bem, né, pessoal, aqui na fórmula está dizendo que é 1 menos a probabilidade, né? Se a gente for olhar bem, 4 sobre 6 é realmente 1 menos a probabilidade. Porque fazendo a soma, isso aqui vai dar 6 sobre 6. Então 4 sobre 6 é a diferença. Quer ver? Ó? 1 menos 2 sobre 6 é igual. A gente tira o mínimo múltiplo comum, né? Que é 6 nesse caso aqui. Vai dar 6. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 6 vezes 1 dá 6. Menos 2, ó, que é igual a 4 sobre 6. E o que eu quero dizer com isso, né? A probabilidade nunca é maior do que 1. Porque 1 é igual a 100%. Eu não tenho, pessoal, 1 é igual a 100%, ó, que é igual a 100 dividido por 100. Divide 100 por 100, a gente vai ter 1, né? Isso daí a grande maioria das pessoas sabe. Então eu nunca vou ter uma chance, uma probabilidade de 120% de conseguir alguma coisa. Dentro do cálculo matemático, né? Então é isso que eu queria trazer para você, que a probabilidade de não acontecer alguma coisa é 1 menos a probabilidade de acontecer alguma coisa, e o evento certo não passa de 100%. Por exemplo, qual a chance que eu tenho de tirar o número de 1 a 6 numa realidade de 6 aqui, que é o dado, né? Eu não tenho uma chance maior do que o meu universo, né? E que isso aqui vai dar 1, que é 100%, que é o evento certo. Que é a mesma questão lá da porta, que eu só tinha uma porta e um tesouro escondido atrás da porta, que a gente falou na aula anterior. Então, essa fórmula aqui que eu quero enfatizar, né? Só que a gente vai ver aqui através das questões e vai se tornar uma coisa mais clara, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra situação. A situação do lançamento de dois dados, né? Dois dados aqui. Eu lanço dois dados ao mesmo tempo. Qual a chance que eu tenho de tirar exatamente um na primeira chance e um na segunda chance? Qual que é a chance que eu tenho? Então eu tenho uma chance em 6 vezes uma chance em 6. Então eu tenho uma chance em 36. A gente já fez exercícios, né, sobre isso. Veja que é verdade, ó. É a única chance que eu tenho é essa daqui, no universo de todas essas 36 chances. Ó. E qual é o inverso disso? Qual é a chance de eu não tirar 1,1? Eu tenho todas essas 35 chances. Ó. Eu tenho uma chance de dar 1 e 1, não é 1,1. Eu tenho uma chance de sair 1 no primeiro e no segundo dado. De dar essa combinação. Eu tenho uma única chance. Ó. Pode olhar. Então aqui tem todas as possibilidades, tudo que pode acontecer, né? Mas eu tenho 35 chances em 36 de não acontecer isso daqui. E aí o que eu quero dizer com isso? Que uma chance que eu tenho, uma em 36, mais as 35 chances em 36 é igual a 36 sobre 36, que é igual a 1. Então eu não tenho mais do que 100% de chance num evento. E a chance de não acontecer 1 e 1
é igual. A chance de não acontecer, é isso que eu quero, né? É igual a 1 menos a chance de acontecer. E 1 menos 1 sobre 36 é igual a 35 sobre 36. Então é isso que eu quero que você comece a entender, que é o inverso é 1 menos a probabilidade. A probabilidade de não acontecer é 1 menos a probabilidade de acontecer. Isso vai ficar mais claro agora nas questões, eu tenho certeza. Então vamos cair na questão aqui, né, onde diz que Abel, questão para técnico de nível superior, economia ou gestão financeira, Prefeitura de Salvador, né, FGV. Abel tem uma moeda que dá cara com probabilidade de 1 sobre 2, né? Vamos fazer assim, Abel, para tirar a cara, é 1 sobre 2. E Breno tem uma moeda que dá cara com a probabilidade de 1 sobre 3. Breno, 1 dá cara, né? A probabilidade quando ele joga é 1 sobre 3. Então quer dizer que a moeda não é honesta, né? A moeda tá meio torta, vamos dizer assim. Abel e Breno lançam suas respectivas moedas alternadamente. O primeiro que obtiver cara ganha. Abel é o primeiro a lançar e os lançamentos são todos independentes. A probabilidade de Abel ganhar no seu terceiro lançamento é de... Pessoal, da probabilidade de não acontecer o evento, né? Então, aí vai no primeiro lançamento, né? É o Abel, depois o Breno. Então, o Abel tem chance de 1 sobre 2 de dar a cara, mas ele precisa que dê coroa. E para dar coroa também é 1 sobre 2. Só tem duas coisas que podem acontecer, cara ou coroa. Então, 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2 é isso aqui, ó, pessoal. É uma metade. Uma metade mais outra metade é igual a 1 inteiro. Fazer o cálculo aqui, 1 menos 1 sobre 2 vai dar igual, faz o mínimo múltiplo, né? Dá 2 menos 1, que também vai dar 1 sobre 2, né? Duas metades é igual a 1 inteiro, pronto. E aqui, já o Breno, né? Ele precisa tirar coroa, e a chance dele tirar a cara é 1 sobre 3. Então a chance dele tirar coroa é 2 sobre 3. Essa que é a chance dele tirar coroa, ó, o Breno. Então a gente precisa que o Breno tire coroa, 2 sobre 3. Tem que sair coroa para o Abel e coroa para o Breno. E o E na probabilidade é multiplicação, né? Aí depois, no segundo lançamento, aí o Abel vem e joga. De novo, né? Tem que dar 1 sobre 2. E o Breno, 2 sobre 3. Porque o Breno precisa tirar coroa. E aqui todo mundo vai tirando coroa. Aqui. Por último vem o Abel, no terceiro lançamento do Abel, né? Esse é o terceiro lançamento do Abel. Que o Abel precisa tirar cara, que também é 1 sobre 2 a chance. Ele tem a mesma chance de tirar cara ou coroa. Agora a gente faz aqui os cortes, né? 2 dividido por 2, 2 dividido por 2. E aqui 2 dividido por 2 novamente. Aí a gente fica com 1 vezes 1 vezes 1, né? E aqui a gente fica com 9 vezes 2, que é 18. Então a probabilidade do Abel acertar somente no terceiro arremesso é igual a 1 sobre 18. João possui 4 moedas, né? Agora uma questão aqui para assistente em administração, Instituto Federal Baiano, né? 2019. João possui 4 moedas iguais e não viciadas. Um lado da moeda é cara e o outro lado é coroa. Ao lançar as moedas para o alto, qual a probabilidade de que as 4 moedas caiam o mesmo lado voltado para cima? São 4 moedas, ou é cara, ou é coroa, coroa. A chance de dar cara é sempre 1 sobre 2, né? Porque a metade é que dê cara e a metade é que dê coroa. A gente só tem é o que eu quero, é cara, sobre o que eu tenho, que é cara ou coroa. Então é 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Então, probabilidade é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Pronto. Então vai dar 1 sobre... E aqui, pessoal, lembrando que é ou, né? E ou é adição. Aqui vai ser 1 sobre 2 também, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Que também é 1 sobre 16. Quando é soma de frações, a gente conserva o denominador e soma o numerador. Então é 2 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 sobre 8, que fazendo o cálculo vai dar igual a 12,5%. A resposta isso daqui dá igual a 0,125. Eu vou fazer o cálculo. Dividido por 8 dá 0, vai 1, né? Vai o 0, desculpa. Aí dá 1, sobra 2. 20 dá 2, dá 16, sobra 4. E 4 vai o 40 aqui, 0,125 vezes 100%, que a gente tem a resposta em percentual,
a gente anda 2 casas aqui e fica 12,5 sobre 100, fazendo com que a resposta seja indiscutivelmente a letra E. Qual é a probabilidade de, ao se lançar uma moeda e um dado simultaneamente, termos como resultado cara na moeda e um número menor que 3 no dado? Bom, a gente falou ali um pouquinho, né, sobre esse exemplo aí do menor que 3. Na moeda é 1 sobre 2 e no dado 2, né? O número menor que 3 é 1 e 2. O dado tem 6 lados, então é 2 sobre 6, né? A gente lembra que o E na probabilidade é multiplicação, né? Então fica 1 sobre 2 vezes 2 sobre 6, que vai dar igual a 2 sobre 12, que é a mesma coisa que 1 sobre 6, fazendo com que a resposta da questão seja a letra A. Então é isso, pessoal. Já resolvemos aí algumas questões sobre moeda, falamos aí sobre a probabilidade do evento não acontecer. Então vamos continuar aí, dar seguimento aí no curso. Valeu! Então, para falar sobre a teoria dos conjuntos, né, eu vou trazer para você aqui de forma bem sucinta, né, união, intersecção e diferença entre conjuntos, tá? Então aqui na união, né, nós temos A, E, I, O, U aqui no conjunto A e 1, 2, 3, 4 no conjunto B. A união desse conjunto vai ficar dessa forma aqui. Porém, não existe nenhum elemento, isso daqui que é importante, então seria uma coisa assim, né, A, E, I, O e U, e aqui seria 1, 2, 3 e 4. Pronto. Então não temos nada. Tem a união dos conjuntos, mas não tem nenhum elemento comum aos dois conjuntos. Deixa eu mostrar para você agora a intersecção. Então a intersecção é o que tem em comum nos dois conjuntos. Então se eu tenho, aqui eu tenho o conjunto C e o conjunto D, né? E aqui no conjunto C eu tenho A e eu tenho B, C e D comum, né? Pode olhar que ele está nos dois conjuntos, ó. O B, C e o D tem tanto aqui quanto ali, e o E está só no conjunto C. E aqui no conjunto D nós ainda temos o F e o G. Pronto. Então, a intersecção é justamente esses elementos aqui, B, C e D, logicamente. Agora deixa eu trazer para você a diferença, né? Se eu tenho o conjunto A, B, C, D e E, no conjunto A, né, que é A, B, C, D e E, menos no conjunto B, que é B, C, D, F, G, então A menos B vai ser A, E. Vamos ilustrar isso daqui, né? B, C e D, que é os elementos comuns, né? O E tá só aqui, e aqui nós temos o F e o G. Pronto. Veja que o B, C e D faz parte dos dois conjuntos, né? Então, a diferença de A menos B, ou seja, eu excluir B, eu tirar o B da vida do A, né? Fazer isso aqui, ó, vai ficar AE. Então, isso aqui, A menos B é igual a AE. Eu vou extrair tudo que tá, todos os elementos de B, né? F e G não tá dentro do A, né? Então vai ficar A e E somente. Então, eu estou excluindo, estou retirando da vida do A os elementos do B. É isso que eu queria trazer para você. Bom, pessoal, agora vamos pensar um pouquinho sobre contagem. Contar os elementos, que é isso que a gente vem trabalhando desde a aula 1, né? Desde a aula antecipada, com a questão das contagens, das probabilidades, né? Do que eu tenho e do que eu quero, enfim, de calcular essa probabilidade. Então é isso que a gente tem que desenvolver aqui para poder acertar as questões aí da última prova. Então se eu tenho o conjunto A, que tem os elementos A, B, C e D, que são elementos comuns aqui, né, que a gente pode perceber aqui graficamente, e o elemento E aqui no conjunto A, né, e aqui no conjunto B nós temos o F e o G. O que eu quero trazer para você, né? Eu quero trazer para você que que o meu número total de elementos, mesmo eu tendo, e é uma coisa bem lógica, tá? Mesmo eu tendo 5 elementos aqui e mais 5 elementos aqui, o meu total de elementos não é 10. O meu total de elementos é diferente de A mais B, do número de elementos de A mais B. A fórmula, né, que a gente vai ver agora, que eu vou tentar explicar para você tentar enraizar essa fórmula, que é a fórmula importante para a gente entrar no conceito lá da probabilidade, é essa daqui. Então, o número de elementos de A união B, ele vai ser igual ao número de elementos de A, que
está aqui, ó, esse aqui é o número de elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de B, que é o padrão que a gente costuma fazer, né? Somar uma coisa com a outra, menos a interseção, que é os três números, né? As três letras, desculpa, que nós temos em comum. Então, nós vamos ter 5 mais 5 dá 10, menos 3 dá 7. Veja que a fórmula funciona. Então, eu posso sim somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, mas eu tenho que tirar eles uma vez, porque ele está duas vezes aqui, ó. Ele está nos dois conjuntos, então uma vez eu tenho que extrair, e é isso que significa extrair aqui, subtrair a interseção. Uma vez eu tenho que subtrair a interseção. Eu não posso ter os elementos repetidos, então é assim que eu evito de repetir eles na contagem. Resumidamente é isso. Vamos resolver aqui uma questãozinha para ir internalizando cada vez mais. E esse conceito, essa fórmula aqui, ó, a partir dessa fórmula a gente resolve praticamente todas as questões de contagem de elementos de conjuntos, tá? Então a primeira questão aqui, para a gente contextualizar bem, diz que a pizzaria Forno Italiano fez um levantamento dos pedidos realizados em um final de semana, num total de 65 pedidos, tá? Então 65 aqui eu vou colocar. 40 clientes pediram pizza, então vamos colocar aqui pizza, pronto. 40 clientes pediram pizza, beleza. E 35 clientes pediram esfirra. 35 clientes pediram esfirra. Pronto. Quantos clientes pediram pizza e esfirra? Então, a interseção, aqueles que pediram os dois ao mesmo tempo, né? O N de AU, a união de A com B, né, é 65, porque o número de elementos de A é 40. 40 pessoas pediram pizza. O número de elementos de B é 35. 35 pessoas pediram esfirra. Mas esse aqui que a gente não sabe, menos a interseção de A com B, né, a gente não sabe, que é X, né? A gente representou por X, a nossa incógnita. Vamos resolver esse trem. Então vai dar 65 menos 40 menos 35 igual a X. Então, 25 menos 35, né? Que vai dar 25 menos 35, vai dar menos 10, né? E do outro lado nós temos menos X. Eu esqueci de conservar o sinal aqui. Aí a gente inverte, né? Faz isso daqui. Vai ficar X igual a 10. Mas dá para perceber, né? Que se eu tenho 75, dois conjuntos, e o meu total é só 65 pessoas, significa que eu tenho 10, né? Nos dois conjuntos. Eu não posso ter um total de pessoas maior que o total de pessoas. É uma coisa meio redundante, mas essa que é a realidade, né? A soma do total de pessoas dos dois conjuntos não pode dar mais do que o total que respondeu ali a enquete, né? Então, esse é o conceito que eu quero trazer para você. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. A gente sempre tem que extrair a interseção. E agora eu vou trazer uma questão que caiu no concurso de 2015 sobre esse assunto. Vamos resolver aqui a questão da prova anterior, lá de 2015. Banrisul, escriturário, raciocínio lógico. Uma prova com duas questões A e B foi aplicada em uma turma de 50 alunos. Após a correção, verificou-se que 35 alunos haviam acertado a primeira questão, 30 alunos haviam acertado a segunda questão e que 10 alunos haviam errado as duas questões. Quantos alunos acertaram as duas questões? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele está dizendo, né, que eram 50 alunos, né, no total, e que após a correção verificou-se que 35 alunos haviam acertado a primeira questão. Então vamos colocar aqui, questão número 1, 35, e que 30 alunos haviam acertado a questão número 2, 30 alunos. Questão 2, né? E que 10 alunos haviam errado as duas questões. Então eu já vou extrair aqui, tá? Eu já vou colocar com 40, né? Eu vou considerar só quem acertou uma ou outra, porque a questão está nos perguntando quantos alunos acertaram as duas questões. Então esses 10 aqui que erraram não me interessa, né? Então eu vou tirar ele do universo dos 50 alunos. Então simplesmente eu vou colocar X. Ele quer saber quantos alunos acertaram as duas questões. Ele quer a interseção. Deixa eu apagar aqui rapidinho,
Só esses 50 menos 10. Eu estou extraindo do número de aluno aqueles 10 que erraram, né? Porque eu quero quem acertou uma e a outra, né? Eu quero a interseção. Veja, é isso daqui que ele está pedindo, né? Então o que a fórmula nos diz? Nós temos aqui A união B é 40, né? Não é mais 50 porque aqueles que erraram não nos interessam. Vamos pegar o número total de elementos de A, que é 35, mais o total, número de elementos de B, né? Que é 30, menos a interseção, que é x. Pronto. Vamos ficar com 40. 35 mais 30, né? Vai dar 65. Então a gente já passa para o outro lado aqui. 65 diminuindo, igual a menos x, né? Menos 25 igual a menos x. Significa que x igual a 25. Passando para o outro lado, né? Então, 25 alunos acertaram as duas questões ao mesmo tempo. Então, veja, né? Isso significa que 10 alunos aqui acertaram só a primeira questão, só acertaram a primeira. 25 acertaram as duas. E aqui, 5 alunos acertaram só a segunda questão. Porque daí eu estou extraindo aqui, né? Eu estou ficando só com aquele número de alunos que acertou só a primeira. Que significa, porque eu extraí dos 35 aqui a interseção, porque ele acertou, 35 pessoas acertaram realmente. Então, é a interseção mais 10. E aqui é a interseção mais 5, porque faz parte do grupo, chegando no total de 40 alunos. E é esse conceito aqui que eu quero que você guarde. Ó, que eu tenho que... É o total de elementos, né, de uma situação é igual a situação A mais a situação B menos o que tem em comum nas duas situações. E a partir disso a gente consegue concluir que a resposta da questão é a letra E. E o que eu quero trazer para você, né, pessoal? Que nós tínhamos 35 alunos aqui, que nós tínhamos 30 alunos que acertaram, aqui a letra A, aqui a letra B. E aqui os alunos que estão em comum, que a gente conseguiu calcular, né? Aí a gente chegou à conclusão que 10 acertaram só a letra A, né? E não acertaram as duas ao mesmo tempo. E que 5 acertaram só a letra B, não acertaram as duas ao mesmo tempo. E que ainda 10 alunos não acertaram nenhuma. Então a gente chega aqui no total de alunos, ó. 10 mais 25, 35, mais 5, 40, mais 10, 50, que é o total de alunos, tá? Só fazendo um raciocínio bem rápido. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque lá na probabilidade vai ser cobrado algumas vezes da seguinte forma: dentro desse cenário, qual a possibilidade de eu escolher aleatoriamente dentre os 50 alunos um aluno que tenha acertado somente a letra B? Aí vai ficar 5 alunos, né, entre os 50. Então a probabilidade é de 1 sobre 10, que é igual a 0,1, que é igual a 10%. Por exemplo. Então, é exatamente dessa forma que é montado lá. E é isso que eu vou trazer para você agora, a partir da resolução da primeira questão de probabilidade aqui. Está bem dentro desse conceito. Então, a gente está entendendo como que funciona o cálculo, né, desse número de possibilidades, né, para depois poder chegar para resolver as questões de probabilidade. Pessoal, a fórmula, quando a probabilidade vai tratar de união e interseção, enfim, é exatamente a mesma da teoria dos conjuntos. Aqui eu tenho que o número de elementos de A união B, e aqui eu tenho que a probabilidade de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, é igual a probabilidade de A mais a probabilidade do evento B, menos o número de elementos de A interseção B, e aqui menos a probabilidade de A interseção B. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que você enxergue isso. Por que é assim? Por que a gente exclui a interseção? Enfim, né? Então, vamos dar uma olhadinha na questão realmente aqui. Questão de 2019, escriturário, Banrisul, Banca, Fundação Carlos Chagas, né? Em uma cidade, 80% das famílias têm televisão e 35% têm microcomputador. Sabe-se que 90% das famílias têm pelo menos um desses aparelhos. Se uma família for escolhida aleatoriamente, a probabilidade de ela ter ambos os aparelhos é igual a... As respostas: 30, 25, 10... 20 e 15%. Vamos dar uma olhadinha que está tudo em percentual, né? Então, vamos aqui para a próxima página. Então, eu tenho que a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B, que eu tenho que excluir a interseção aqui do meio, né? Veja que eu vou resolver até de forma gráfica aqui. A gente vai fazer isso aqui de forma gráfica. É necessário, então, que a gente internalize essa fórmula, de alguma maneira a gente consiga entender, né? Que a família ele vai ser escolhida entre 100% das pessoas, né?
Mas a gente sabe que 90, que é P de A união B, né, 90, tem um ou outro, né? Então a união de tudo isso daqui, que o número de pessoas que tem somente a TV é 80, que a gente vai deixar de lado o percento, depois a gente devolve o percento para a questão. Esse percento vem geralmente para nos confundir, e que o número de pessoas que tem o microcomputador, né, é 35, e a gente quer aqueles elementos, aquelas pessoas que têm ambos os aparelhos, né? A gente resolveu outra questão da mesma forma, né? A gente sabe que a fórmula é a mesma, que a gente tem que excluir aqui a interseção para chegar no número total de elementos. Então, a gente vai fazer assim, 90, né? É igual a probabilidade de A, que é 80, mais a probabilidade de B, que é 35, menos X, que é A e B ao mesmo tempo. Deixa eu apagar esse 90 aqui. Vamos extrair do 90 esses 80, que vai dar 10, né? Igual a 35 menos X aqui, né? A gente passa o 35 para cá, diminuindo, igual a X. No fim vai dar menos 25 igual a menos X. Faz as trocas, né? Troca tudo um para o outro lado, vai ficar X igual a 25. Então a probabilidade de uma pessoa escolhida dentro dessa cidade ela ter ambos os aparelhos é de 25%. Eu estou devolvendo aqui o percentual para a questão, fazendo com que a resposta seja a letra B. A gente pode dar mais uma analisada aqui, né? Por exemplo, qual que seria um cenário aqui interessante de explorar, né? Como eu sei agora que aqui é 25, eu não tenho 80 e os 25, né? Que tenha somente a televisão vai ser 55 pessoas. Que tem TV são 80, mas que tem somente a TV são 55 pessoas. E aqui também, ó, que tem microcomputador são 35, mas que tem somente microcomputador são 10 pessoas. E a soma de 55 mais 25 vai dar 80, né? E 80 mais 10 dá os 90, que é o que ele nos falou, que tem um ou outro. Ou seja, união de A da TV com o microcomputador é 90 pessoas. Tá ilustrado aqui. E 10 pessoas não tem nenhum, tá fora aqui. 10 é que não tem nenhum. Fechando 100%. E esse percentual vem muitas vezes só para nos confundir. Então, se por acaso ele nos perguntasse a probabilidade de que essa pessoa tivesse somente televisão, seria 55. A probabilidade de que a pessoa tenha somente microcomputador é 10. A probabilidade que a pessoa não tenha nenhum é 10. Então é isso que eu quero salientar com você, essa semelhança, essa paridade entre a teoria dos conjuntos e a probabilidade de eventos que envolvem união e interseção. Mais uma questão aqui bem parecida, né? Para auditor fiscal da Receita Municipal da Prefeitura de Bom Conselho, Pernambuco. Uma escola de línguas com 200 estudantes, 60 estudam inglês, 40 estudam francês e 10 estudam inglês e francês. Se algum estudante é escolhido ao acaso, a probabilidade desse estudante não estudar nem inglês nem francês é... Então eu trouxe um diagrama aqui de Venn, né? Nosso famoso diagrama de Venn. E vamos passar as informações para dentro do diagrama, mas isso não significa que a gente também não vai usar a fórmula. Veja bem, pessoal, eu tenho um total de 200 pessoas, tá? Aqui está o inglês e aqui está o francês. Pronto. A gente sabe que 60 pessoas estudam inglês e 10 pessoas estudam os dois ali ao mesmo tempo, né? E 40 pessoas estudam francês. Como que a gente resolve isso daqui, ó? Se eu sei que 60 pessoas estudam inglês, eu tenho que subtrair aqui, ó. Eu transformo isso aqui em 50, que daí eu chego de novo nos 60 que estudam inglês. Ó. Porque esses 10 estudam inglês também. Essa que é a pegadinha. E aqui os 40 também. Eu transformo em 30. Por quê? Porque 30 mais 10 eu chego novamente nos 40. Porque esses daqui também estudam francês. Então essa interseção a gente tem que saber enxergar. E agora sim, agora a gente pode somar à vontade. 50 mais 10 mais 30 dá igual a 90. 90 estudam alguma língua. 200 é o total de pessoas. Então, se 90 estudam uma das duas línguas, significa que 110 não estudam nenhuma. Se um estudante é escolhido ao acaso, a probabilidade desse estudante não estudar nem inglês nem francês é... Então, é o que eu quero, que é 110, né? Dividido pelo que eu tenho, que é 200 alunos. Isso daqui, as respostas estão aqui em decimal, né? Então, a gente pode fazer da seguinte forma, para facilitar. A gente traz para a base 100,
Trabalhar na base 100 é sempre melhor. Então, dividir aqui por 2 eu cheguei na base 100. Dividir aqui por 2 eu cheguei em 55. Né? 110 dividido por 2, a grande maioria das pessoas sabe que é igual a 55. 55 dividido por 100, né? É só andar 2 casas. Ó. A gente anda 1 casa, 2 casas. Fiquei com 0,55, fazendo com que a resposta da questão seja a letra E. Então agora nós vamos resolver aqui utilizando a fórmula, né, que é para você internalizar e poder escolher na hora da prova a forma como você vai resolver. Nós temos um universo de 200 pessoas, né, a gente sabe. Mas aplicar a fórmula aqui a gente vai fazer da seguinte forma: 60 estudam inglês, então esse aqui vai ser o conjunto A. Veja, nós estamos trabalhando com conjuntos, né? 60 estudam inglês, conjunto A. 40 estudam francês, que é o conjunto B. Então nós temos aqui que 60 mais 40. 10 estudam inglês e francês, é a interseção, isso aqui é a interseção, né? A gente pode colocar aqui também, ó, 60, 10 e 40. Pronto. Aqui inglês ou A, né? E francês ou B. Pronto, só para fazer uma analogia. 60 mais 40 é igual a 100, menos 10, 90. Significa que 90 pessoas estudam alguma língua. Então a resposta aqui, a união desses dois conjuntos que estudam inglês e francês é 90. Como eu tenho um total de 200 pessoas, eu subtraio esses 90, né? Vamos subtrair ali e chegamos no 110. Essa é o que eu quero. 110 é a possibilidade, né, de dar certo num universo de 200. Por isso que a resposta deu 55 sobre 100, né, que é igual a 0,55. E quando eu utilizo o diagrama, como é que eu faço aqui? Se eu fizesse a soma aqui ia dar errado, né? Ia dar 70 mais 40, ia dar 110, né? E é justamente o contrário, né? É 90 que estudam alguma língua e 110 que não estudam nenhuma. Quando a questão nos diz assim, ó, que 60 pessoas estudam inglês e 10 estudam as duas línguas, significa que 50 pessoas estudam só inglês. Então eu tenho que subtrair a interseção, porque ele está dizendo que 60 estudam inglês. E dentre esses 60 que estudam inglês, 10 estudam francês também. É uma questão de interpretação, ó. E aqui é 30, ó, porque 40 pessoas estudam francês, ó, veja. E 10 estudam as duas ao mesmo tempo. Essa pessoa que também estuda o francês, que fecha nas 40 pessoas que estudam francês. Então 30 estudam só francês, mas 40 estudam francês. Ó. 40 pessoas estudam francês, mas 30 estudam só francês e não estudam o inglês. E aí, fazendo a soma, a gente chega no mesmo resultado. Ó. 60 mais 30 igual a 90, que é o mesmo resultado que a gente chegou através da fórmula. Então, seja P de x a probabilidade de ocorrência de um evento x, dados dois eventos A e B. A probabilidade de ocorrer pelo menos um dos dois eventos é igual a 4/5, e a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B é igual a 1/10 se a probabilidade de A é igual a 1/2, então a probabilidade de B é igual a. Pessoal, o evento A e o evento B, né? Aqui nós temos a interseção. Aqui nós temos uma parte, né? P de A é igual a 1/2. E aqui, quando ele disse que é 4/5, né, de ocorrer pelo menos um, é a união. Aconteceu o evento A, o evento B ou os dois ao mesmo tempo. É a própria união isso daqui. Então, quando a gente começou a nossa aula lá, né, a gente trouxe da teoria de conjuntos esta fórmula e a gente também viu que a fórmula é praticamente a mesma. A gente troca o N pelo P. Então, a probabilidade de A união B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade menos a interseção. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui 4/5, né? É de algum dos dois eventos, então é a união, né? Ou A ou B ou A e B. Pronto, é a união, é igual a P de A, que é igual, aqui é 1/2, né? Que ele falou, mais P de B, que a gente não sabe, né? Quanto é o P de B, ele não disse, é o que ele quer saber, mas está aqui, P de B. Menos a interseção, e a interseção, que é o A e o B ao mesmo tempo, é 1/10. A gente explorou essa fórmula, a gente fez através do diagrama. Essa é uma questão que é meio chatinha de fazer através do diagrama. Se você quiser tentar, fique à vontade, né? Mas é preferível que a gente faça aqui pela fórmula. E a gente esmiuçou a fórmula, a gente entendeu por que a gente retira a interseção, enfim. E através da fórmula, isolando os elementos, eu consigo qualquer uma dessas situações. Eu consigo a interseção, eu consigo a união, eu consigo só o P de A, só o P de B. E é o que a gente vai fazer agora. Então vai ficar 4/5.
Esse 1/2 eu vou passar diminuindo, né? Ele está somando aqui, ele vai passar diminuindo. Menos 1/2, troca de sinal, né? Troca de lado, a gente troca de sinal. E mais 1/10 é igual a P. O P de B é igual a isso daqui. Se o P de B é igual a isso daqui, se isso daqui é igual ao P de B, o P de B é igual a isso daqui. Então a gente pode até deixar quieto aqui o P de B, né? Depois a gente retorna com o P de B. A gente já sabe que esse aqui é o resultado, isso daqui é P de B, né? Que vai dar igual. Vamos desenvolver então, né? Mínimo múltiplo comum, né? Vai dar o 10 aqui, já está nos ajudando, ó. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, é assim que a gente faz a fração, a gente coloca o mesmo denominador, né? 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, né? 8 menos 5, 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 1, mais 1 aqui, pronto. Isso aqui vai dar igual a 3, né? 8 menos 5 é 3, mais 1 é 4. 4 sobre 10. Não tenho nas respostas, né? 4 sobre 10, eu tenho 3 sobre 10. Mas, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vamos simplificar, né? A gente chega em denominador 5 e numerador 2, fazendo com que a resposta da questão seja a letra B. Então, mais uma questão aqui. Fundação Carlos Chagas, 2019, escriturário Banrisul, né? Então, nós temos uma empresa com 400 funcionários, onde 30% ganham acima de 5 salários mínimos. O quadro de funcionários dessa empresa é formado por 180 homens e 220 mulheres, sendo que 160 mulheres ganham no máximo 5 salários mínimos. Escolhendo aleatoriamente um funcionário dessa empresa e verificando que é homem, a probabilidade de ele ganhar mais do que 5 salários mínimos é igual. Tá, deixa eu conversar aqui um pouquinho com você, né? Vamos pegar por partes aqui. Nós temos 400 funcionários, sendo que 30% deles ganham acima de 5 salários mínimos. 30% dos funcionários, pode ser homem ou pode ser mulher. A gente, para chegar num percentual, a gente multiplica, né, por aquele percentual. Aí a gente faz aqui os devidos cortes, né. Vamos ficar com 40 vezes 3, né, que vai dar 120. Então 120, né, é o número de funcionários que ganham acima de 5 salários mínimos. Essa questão aqui vai envolver alguns cálculos, né, tem que ter um pouquinho de feeling para a gente chegar nesse quadro todo aqui. Então, pessoal, eu tenho homens e mulheres. Eu tenho 180 homens e tenho 220 mulheres. Pronto, deixa eu fazer aqui. Mais de 5 salários, né? E até 5 salários. Tá aqui nossa tabela aqui, uma das tabelas mais horríveis que eu já vi na minha vida, mas tá aqui. 160 mulheres ganham no máximo 5 salários mínimos. Mulheres, 160. No máximo 5 salários mínimos. Significa que 60 ganham mais do que 5. São 220, 160 ganham até 5, então 60 ganham mais do que 5, que fecha 160 mais 60 dá os 220. Escolhendo, 30% ganham acima de 5 salários mínimos. A gente já sabia, né, que 30% é 120. Então, aqui são 60, né, mais do que 5 salários mínimos. 120 pessoas ganham mais do que 5 salários mínimos. Aí não importa se é homem ou se é mulher. Então, 120 menos 60, eu chego no 60 aqui, que é dos homens, né, que ganham mais de 5, e 180 menos 60 dá 120 homens ganham menos do que 5. Pronto. Aí se a gente somar, aqui vai dar 120, né, e aqui vai dar 280, mais os 120 que dá os 400 funcionários total. Então quer dizer que a nossa tabela está toda certinha, né? Escolhendo aleatoriamente um funcionário dessa empresa e verificando que é homem. Então quer dizer que ele já verificou que é homem. Então, se ele já verificou que é homem, o total de homens é 180. Esse é o nosso cenário, é o que nós temos, né? Porque ele já verificou que é homem. Isso é uma pegadinha, tá? É uma probabilidade condicional, tem uma condição que já aconteceu. 60 é o número de homens que ganham mais do que 5 salários mínimos. E 180 é o total de homens. Reduzindo aqui, fazendo os devidos cortes, né? 6 dividido por 6 dá 1 e 18 dividido por 6 dá 3. E a resposta da questão é a letra C.